Salve, salve! No ar mais um podcast Cultura em Foco. É aonde? É aqui, no Centro Cultural FES ProArte, nesse estúdio maravilhoso, onde nós temos aqui o nosso editor, esse parceiro que nos ajuda todas as manhãs de terças-feiras, nosso querido Flávio. Obrigado você pela audiência em casa, em São José do Vale do Rio Preto, Petrópolis, Teresópolis. Obrigado a você de Guapimirim e de Magé também, pela audiência que vocês nos dão, permitindo que nós possamos entrar na sua casa, levando cultura e arte. O melhor que nós temos, não só em Teresópolis, mas no estado do Rio de Janeiro. Vamos hoje entrevistar essa querida amiga que vai nos trazer um pouco da sua vida, da sua arte, da sua cultura, que é a literatura. Ela, vou falar para vocês, que é uma das pessoas de maior expressão cultural literária de Teresópolis. Não só de Teresópolis, mas vocês vão saber também que ela participa de feiras fora da nossa cidade, de eventos de grande vulto culturais, para que vocês possam conhecer de quem eu estou falando, da Ana Maria. Ana Maria, seja muito bem-vinda, minha querida amiga. Obrigada. Que honra ter você aqui conosco no podcast Cultura em Foco. Aqui, Aninha, é a vitrine de quem faz arte. Aqui é a casa do fazedor e da fazedora de cultura. Como você faz arte, é aqui o seu espaço no Centro Cultural FES ProArte, junto do nosso podcast. Sem mais delongas, como o nosso programa é 30 minutos, vocês sabem que é muito rápido, e vocês são curiosos, assim como eu sou curioso, vamos saber um pouquinho da vida da Ana Maria. Ana Maria, aonde você nasceu? Nome do papai e da mamãe, onde você estudou para você ter essa tua veia artística da cultura, da literatura, aonde você teve o prazer de se deslumbrar com a arte da cultura, da literatura e passou a ingressar nesse mundo tão bonito que é viajar na escrita, viajar na cultura da arte, do escrever. E falar um pouquinho, se você é casada, se tem filhos, fique à vontade e abra a sua vida para todos nós aqui no podcast Cultura em Foco. Gilson, eu agradeço primeiramente a participação aqui no programa. Um programa muito importante, que divulga Sim. os artistas da cidade, todas as pessoas que trabalham com a cultura. Fico muito feliz de participar com você. E eu nasci no Rio, Eu sou carioca da Gema, nasci em Legal. Santa Teresa, que é um bairro que fica bem no centro do Rio de Janeiro. Que é o berço da cultura também, lá para Santa Teresa, ali é o berço da cultura. É um bairro de artistas É verdade. E de imigrantes, Sim. Muitos imigrantes foram para Santa Teresa na época, início do século XX, Sim. Finalzinho do século XIX. E eu venho dessas famílias, de imigrantes, por parte do meu pai, que são portugueses, Sim. e por parte da minha mãe, que são italianos. Então, o meu pai, Adelino, nasceu no Porto, uma freguesia próxima do Porto, e ele veio ainda criança, adolescente, aqui para o Brasil, e já trabalhando no comércio, Então ele sempre foi, ele, meu avô, os meus tios, de uma rede de lanchonetes, eles sempre trabalharam sempre no Rio, com isso restaurantes, no Rio. Isso, Botafogo, Copacabana. Sim. E minha mãe, que veio dessa descendência dos meus avós Sim. italianos do sul da Itália, que vieram para trabalhar no mercado, no mercado do peixe, da Praça 15. Sim. É porque ficava tudo muito perto, Ana? Tudo muito próximo. Quando você o colocou, Rio era muito pequeno, muito pequeno. Era uma cidade pequena. Pequena. E aí quando você colocou Santa Teresa lá para a Saúde, ali a Praça 15, Pedra do Sal, é onde os navios atracavam, e aí os imigrantes saíam dali e iam para esse Estácio, para o bairro do Estácio. Então era o centro da cidade, era cidade nova, o centro da cidade era povoado pelos imigrantes que chegavam exatamente ali da Praça 15, e ali vocês começavam, os imigrantes, a tomar conta ali daquele centro do Rio, que por isso que tem muita cultura nesse espaço, exatamente pela cultura que chegou de outros países a vir se instalar no nosso estado do Rio de Janeiro. Exato. Então eles vieram para trabalhar, como eu falei, com verduras e legumes, eles trabalhavam ali com a distribuição no Ceasa. E isso fez com que
o meu avô, né, por parte de mãe, meu avô Pedro, né, minha mãe é Maria do Carmo, mas todo mundo chama de Carminha, né? Carminha ainda é viva? Sim, sim, eu tenho E meus seu Adelino pais também é vivos, vivo? meus pais Que são bênção, vivos, que né? bom, que Graças legal. a Deus, Parabéns. ainda tenho os dois, né, que são muito lindinhos. Parabéns pela saúde, pela felicidade deles. Casados desde os 17 anos, que legal. né? E hoje já estão aí com mais de 60 anos de Que casados. bênção, né? parabéns, que Deus possa iluminar e proteger, muita saúde para vocês. Isso. E aí tivemos, né, tenho 2 irmãos, uma irmã e um irmão, eu sou a do meio, sou a irmã do meio, e casei, né, com Sim. Paulo, tenho 2 filhas, né, Estela, Isabela, que já são 2 moças lindas, casadas, Legal. já temos Você um ainda tinha já? netinho, né, o Matias, e já está vindo mais umzinho aí, que já está legal. no forninho, Oba. para nascer esse ano. Paulo, vou te falar, hein, tá ficando velho, hein, Paulo? Não tem jeito não. Agora vai ser papai 2 vezes, né? Porque o avô é bobo, né? É uma delícia. É maravilhoso, né? Então é pai 2 vezes. Então capricha aí, hein? É muito bom, né? Ser Muito vovó bom, e é muito vovô, bom. nossa, é tudo de bom, é um amor incondicional. É. E assim, né, numa família de contadores de histórias, né? Os meus avós, o meu pai também, minha mãe, sempre contaram muitas histórias para mim, para os meus irmãos. E sempre fizeram questão de ter muitos livros em casa. Minha mãe professora, minha avó professora de música, e meu pai sempre gostou muito de ler também. Então eu sempre tive esse acesso desde criança. Então né, essa tua veia artística veio da família mesmo, da sua mãe, né? Pela Eles cultura da literatura como professora, né? bacana. O meu pai gosta muito de trabalhar com artesanato, madeira, Sim. né? É um artista nato também. Minha mãe também sempre gostou muito de pintura, desenho. Legal. E então eu desde criança eu sempre tive muito contato, né? Bacana. Tanto com as letras, né? A literatura, quanto com as artes. Sim. Pintura, desenho, recorte, colagem, isso sempre fez parte da minha vida. É um dos presentes que eu me lembro até hoje, né, que eu ganhei quando criança, foi a minha primeira máquina de escrever, que era aquela Olivetti, né? Era Facite Olivetti. Aquela portátilzinha. Isso é da nossa época, E eu tinha 6 anos e eu pedi de presente de Natal uma máquina de escrever. Que bacana. Então essa veia artística já vem então, de lá eu já de trás. gostava, eu quis ir para a escola, aprendi a ler e escrever até antes de entrar para a escola. E assim eu me deu vontade também depois, né, de ser professora. Eu ainda criança também brincava de professora, colocava minhas bonecas, dava aula para elas. Que legal. E me formei professora. Bacana. Depois eu fiz a faculdade de comunicação, né, me formei jornalista na faixa, né, na faculdade Hélio Alonso, que é uma das mais, né, reconhecidas lá do Rio. E depois eu fui, né, me especializando em arte e educação, educação montessoriana. Fui diretora de uma escola durante 16 anos aqui em Teresópolis, no Rio. Qual era a escola? O Colégio Tomás de Aquino, em Santa Teresa. E até que nós resolvemos nos mudar aqui para a Serra. Vir para uma cidade menor, uma cidade mais tranquila. A princípio eu fui morar em Guapimirim. E depois viemos para Teresópolis de vez e eu já estou aqui há 22 anos. Parece que foi ontem, né? Parece que foi ontem, né, então Ana? já sou teresopolitana também, né? É verdade. Ana, deixa eu só apresentar vocês. Eu falei que era minha amiga Ana, mas eu não falei quem é a Ana, né? A Ana, ela é escritora, ilustradora, jornalista e também é professora, como ela colocou agora, lá aqui no de Araújo, na Santa Teresa, né, onde ela ficou durante anos lecionando lá. Ana, vamos falar um pouquinho agora sobre a tua atividade profissional, a tua vida. Não são poucas coisas não, né? Então vamos lá, porque o nosso tempo não é um tempo muito longo, nós temos que acelerar. Vamos falar sobre o Ama Leitura, o Instituto Ama Leitura, né? Você é coordenadora e é professora do curso de pós-graduação em literatura juvenil da Unifesum. Fala um pouquinho dessa tua responsabilidade, desse teu trabalho, para que nós possamos conhecer um pouquinho melhor. Fala lá para o nosso telespectador. Vamos lá. Né, eu comecei em 2013,
O projeto Ama Leitura. 12 anos. Isso, há 12 anos atrás, que é um projeto, né, de formação de professores, eu trabalhando, né, com as estudantes do curso normal, os estudantes do curso de pedagogia, uma formação em mediação de leitura e contação de história. Legal. E assim eles levavam para as escolas, né, da rede pública a contação de história semanal, os espaços de leitura implementados. Esse projeto ele foi acontecendo ao longo desses anos com várias parcerias. Eu fiz parceria com o SESC, eu fiz parceria com a ATL. E depois da pandemia, né, eu tive que parar um pouquinho com o projeto, porque as escolas estavam fechadas. Parou. A cultura não, né? O mundo parou, não foi a cultura. E quando nós fomos voltando, eu passando um dia aqui pela ProArte, eu vi que estava acontecendo algum movimento diferente aqui no Centro Cultural, resolvi entrar, porque eu precisava de uma sala de aula para poder fazer novamente, né, o curso Ama Leitura. E a Denise me recebeu com todo carinho. E Denise Antas, que é a nossa diretora-geral do Centro Cultural FES do ProArte, aqui eu mando um beijo carinhoso para ela. E me abraçou, né, como ela faz com todos os artistas aqui da cidade, mas ela me abraçou com um carinho muito especial e ofereceu não só a sala, mas também um espaço para desenvolver a literatura aqui no Centro Cultural. Que bacana. E nessa época eu já tinha feito um desdobramento. O Projeto Ama Leitura, ele já era o Instituto Ama Leitura, legal. Que é uma instituição ligada à empresa, a ICQL Química, onde eu desenvolvo os projetos de responsabilidade social. E assim nós fizemos essa parceria, né, eu e a Denise, fizemos uma parceria cultural. Bacana. Né, onde o Centro Cultural, ele cede, né, estrutura para que eu possa desenvolver e eu entro com o trabalho, né, com os projetos que nós temos, né, desenvolvidos já há 3 anos. Então, nós temos contação de história para as crianças, temos agora aula de teatralização infantil, contação de história para bebês e os seminários, né, para os professores, de formação de professores, workshops. E esse ano, agora que passou, né, em 2024, fizemos a primeira FLICT. Né, eu e a Denise sentamos, né, eu fiz essa proposta e nós planejamos juntas o evento, eu fiz a curadoria, buscamos aí alternativas, né, de patrocinadores. Parceiros, porque senão não se consegue nada. E eu estive presente e realmente foi um grande evento, né? Foi maravilhoso, o público aderiu, entendeu, né, o convite e realmente a casa ficou cheia. Então foi a primeira feira do Livro e da Cultura de Teresópolis, em que o patrono, né, escolhido foi o Ziraldo, né, o grande mestre da literatura infantil. E cartunista também, né? Cartunista e literatura. Também, jornalista, cartunista, né? E então, marcou a minha geração ele marcou, né? Infelizmente os jovens não tiveram essa oportunidade de conhecer o seu trabalho, a sua arte, enquanto ele estava vivo e fez muito trabalho bacana. Sim. E aí tivemos, né, essa parceria com a ICQL Química, com a DAFEL, com a Unifeso e conseguimos fazer esse evento de 3 dias, onde passaram aqui 3.000 crianças, Gilson. Foi assim lindo, maravilhoso. E os artistas da cidade, né, eu tenho muito a agradecer, né, a eles todos que vieram, né, muitos voluntariamente, porque nós não tínhamos realmente recurso. E alguns vieram mesmo para apresentar o seu trabalho, divulgar o seu trabalho. Então, nós conseguimos reunir cerca de 80 artistas da cidade. E foi uma vitrine, né? Uma visibilidade para as escolas, principalmente, que muitos não sabiam que nós tínhamos tantas pessoas que escrevem para as crianças. As escolas não conheciam esses autores. Grandes escritores, muitos autores. E depois da FLICT, né, houve essa divulgação e as escolas passaram a conhecer, né, esses escritores que são maravilhosos, que temos aqui na cidade, muitos que escrevem para crianças e para jovens. Então, agora eu vejo, né, as escolas chamando os escritores, e isso, para mim, é uma felicidade imensa, porque se não tiver outra FLICT, eu já fiquei feliz com essa primeira. Você foi a mãe, não, tem que ter outra, né? A Denise tem que já começar a organizar esse ano, vamos ter outra. Não, a Denise quer fazer Bienal, então... vai fazer Bienal? Ela planeja para 2026 e
mais, né, com mais tempo. Você com mais tempo, você consegue poder captar recursos. Exatamente, consegue um patrocínio, né, melhor, consegue abranger, exato, trazer não só da nossa cidade, gente, mas vamos trazer, nós temos aqui do lado São José do Vale do Rio Preto, nós temos Guapimirim, nós temos Petrópolis. Exato. Então dá para a gente convidar outros colégios, outras secretarias de educação, para que possam também vir participar, porque realmente ficou muito bonito, ficou bacana. Quem veio pôde participar de um evento de uma qualidade ímpar. Foi muito bem montado e a realização foi nota 10. Parabéns. Obrigada. Nossa, e foi assim uma alegria muito grande. Nós conseguimos, inclusive, lançar o livro A Lenda do Poeterê, porque a Flict, ela culminou com o festival, sim, que já é tradicional do Centro Cultural FES ProArte, que é o Poeterê. Então, esse livro foi lançado e distribuído para as escolas que visitaram a Flict. Legal. Né? Então, foi esse projeto maravilhoso. E aí continuamos aí com a parceria, né, com a ProArte, cada vez mais bonita e cada vez as pessoas, né, vindo mais, crianças, escolas. Eu recebo também as escolas aqui que querem visitar o espaço de leitura. É só agendar que a gente recebe às quartas-feiras à tarde. Finais de semana que a gente também abre, né, para os autores que quiserem vir fazer lançamento de livros, contar histórias para as crianças. É esse espaço que é para todos, né, Ana, Gilson? eu costumo falar que aqui no Centro Cultural FES ProArte, aqui se faz arte, mas também se respira cultura. Sim. Porque aqui qualquer sala que você entre, seja de dança, seja de música, seja de literatura, não importa, qualquer sala que você entre, esteja dando aula, é cultura, é arte. Então, eu costumo falar que aqui dentro você entra respirando e sai respirando cultura e arte. Isso. Né? E o Instituto Ama Leitura, a partir também, né, desse trabalho que vem sendo feito na cidade, eu fiz uma proposta de curso de pós-graduação em literatura infanto-juvenil para o Unifeso. Bacana. E também fui recebida lá, né, pela Roberta, diretora, pelo Sequim, coordenador, abraçaram também esse projeto com todo carinho. E como é que funciona E o nosso ele? curso já está acontecendo, aonde, né? Já estamos quando, indo aí para o como? segundo módulo. Todas as terças e quintas à noite, sendo que terças as aulas são presenciais e quintas as aulas são online. Então é bem tranquilo, né? Onde é que é presencial? É na sede, na Unifeso, lá na faculdade, né? De 7 às 10 da noite e às quintas-feiras online, porque assim permite, né, as pessoas que trabalham durante o dia todo, né, que possam fazer o curso com tranquilidade. E está sendo maravilhoso, né? É uma equipe, um corpo docente, né? Muitos professores que estão vindo do Rio, que são especialistas em literatura infanto-juvenil, são professores que também são escritores, editores, estão no mercado editorial a nível Brasil, com reconhecimentos, prêmios, e temos professores também da Unifeso participando aqui da cidade, convidados, né, porque eu também convido pessoas, né, ligadas à literatura para participarem das aulas. Então está sendo assim maravilhoso, Gilson. Só agradecer por tudo isso. Deus é bom demais, né? É demais. Deus na nossa vida. Ele vai abrindo os caminhos, sempre, né? Sempre. Ana, fala um pouquinho da sua participação. Você falou da ATL, né? Que é a nossa Academia Teresopolitana de Letras. Isso. Fala um pouquinho da sua participação. Hoje o nosso atual presidente é o Delmo Ferreira, né? Que já esteve aqui conosco recentemente também numa entrevista, num bate-papo muito gostoso. Fala um pouquinho da sua participação na TL. Como é que você se sente? Como é que foi a sua chegada? Fala um pouquinho da sua experiência na TL. Então, o Delmo me conheceu no projeto Ama Leitura, quando estávamos visitando uma escola, fazendo uma atividade, e ele fazia parte da equipe de comunicação, da secretaria, né, da prefeitura, e eles foram fazer uma reportagem nessa escola onde eu estava fazendo o projeto. E ali o Delmo me conheceu. E quando ele, né, viu o que era o projeto Ama Leitura, ele ficou assim, me cantando durante uns anos para eu fazer parte da academia. E você relutou. E eu falava para ele, Delmo, eu preciso ter tempo, né? Eu não quero entrar na academia só
por entrar, só para ter um título de acadêmica. Não é esse o propósito, né? Eu penso que um acadêmico ele tem que ser atuante, né? Ele tem que estar na academia entrar de corpo e alma, claro. E realmente eu não tinha, né, tempo disponível naquela época. Mas aí depois, em 2021, ele acabou me convencendo. E aí eu apresentei a minha candidatura e fui eleita para a cadeira Machado de Assis, né, a cadeira patronímica Machado de Assis. E fico muito feliz de fazer parte desse grupo, né, que pensa cultura, que pensa literatura. Delma é esse presidente também que acolhe a todos. Muito, fantástico. Delma é uma pessoa extremamente querida por todos nós da cultura e da arte. Realmente ele se dedica integralmente, né, à ATL. Verdade. E o grupo todo, né, é um grupo muito amigo, né, um grupo que se une em prol aí da nossa cultura e da literatura de Teresópolis. É verdade. Já diz o ditado, né? Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Foi relutante durante muitos anos, mas acabou cedendo a uma realidade que ela, mais cedo ou mais tarde, tinha que se tornar, né, essa realidade, que era fazer parte da Academia Teresopolitana de Letras e Artes como uma escritora e uma profissional tão grande, desde os 6 anos de idade, já fazendo a arte, né, da escrita, né, como autora. Como você faz poesia também? Algumas, mas eu nunca publiquei não, Gilson. Essas ficam na gaveta. Eu sabia mas eu gosto também de fazer algumas poesias. Dia nós teremos um livrinho, deixa eu mostrar um livrinho, um livrinho só de poesias. Um dia, isso aqui não é poesia, tá, gente? Não. Ela vai falar sobre esse livrinho aqui, ela vai falar sobre esse livrinho aqui também, né? E sobre isso aqui também. Ela vai falar sobre isso aqui também, tá? Isso. Fala um pouquinho para nós, então, sobre esses livros. Então, esse é o Poeterê, né? Esse que você acabou de mostrar, que fala um pouquinho... o Poeterê, ele é um personagem, é uma lenda, né? É um personagem fictício que foi criado aqui na ProArte, né? E que leva o nome do festival Poeterê, né? Então, a lenda do Poeterê resgata um pouquinho a história desses povos originários, né, que viveram aqui na região serrana. Eles não moravam aqui na região, mas eles passavam aqui pela serra em busca de alimentos, né? Então fala um pouquinho dos puris. E tem uma história que tem real, não é um fictício. Não, é fictícia. É fictícia? É fictícia. É uma lenda muito bonita. Porque nós temos uma tribo de gente que passou por aqui. Nós temos na nossa história de Teresópolis. Então, sim. Né? Teve uma pesquisa para a gente poder fazer essa história. Né? Houve uma pesquisa. A Márcia, né, Tyson, que na época estava como a diretora artística, né, do Poeterê, junto com a Denise, junto comigo, nós pesquisamos, né, a respeito dessas aldeias que viveram aqui em Teresópolis, né, no pé da serra, né, em torno, né, da serra. E os puris, né, por isso até o indígenazinho que aparece aqui na capa do livro, ele tem essas pintinhas, que era a pintura que eles usavam, né, como se fosse uma oncinha, né, eles faziam pintadinhos. Então isso tudo foi pesquisado, esses grafismos, né, aqui indígenas que aparecem. Ilustrações de quem? A Silviane do Ateliê Têxtil também nos ajudou nessa pesquisa. Bacana. E as ilustrações da Argélia de Paula, que foram feitas todas em aquarela, né, especialmente aqui para o livro. Então é uma lenda que fala sobre amor, sobre arte, que a arte nos une, porque a arte fala todas as línguas, né, desde os povos originários até, né, os escravizados que vieram da África e os colonizadores, né, e a até arte hoje, até a contemporânea. nos une, porque é sentimento, e o sentimento é único. A né? linguagem é única. É uma linguagem única. Então esse é o Poeterê. Esses dois aqui eu lancei na Bienal do Livro, agora, né, no Rio, que aconteceu no Rio Centro, no mês de junho. Mês 6, tá. Então foi o lançamento... Recente, foi o lançamento desse ano, né, o Alegria da Páscoa, que é uma história que resgata o verdadeiro sentido da Páscoa e que pode ser contada em qualquer época do ano, por qualquer escola, independente de religião. Legal. Não se fala aqui de cristianismo, não se fala, né, de evangélicos, nada. Não, uma história totalmente neutra que fala da alegria da Páscoa, né? Essa alegria que está no nosso coração e que a gente
precisa manter, Cultiva, né? Sempre essa cultivamos. renovação da vida, a esperança. Sim. E falar para as crianças, né, o que é esse sentido da Páscoa, que não são só coelhinhos e ovos de chocolate. Exatamente. Né, que... Faz parte da tradição, mas não é o maior simbolismo. Exato. Páscoa quer dizer passagem. Então, sempre que nós temos, né, vontade de renovar a vida, fazer passagem, mudança, nós estamos relembrando o verdadeiro sentido da Páscoa. E muito bacana. Isso em qualquer época do ano acontece. Ana, num linguajar fácil para uma criança poder entender, interpretar? Sim, a linguagem é para uma qual criança idade? de educação infantil. A partir da educação infantil é um texto simples, com letras, né, em caixa um pouquinho alta. Para o nosso telespectador? As Conhecer ilustrações, um pouquinho das ilustrações sou eu que disso. faço também, né? Eu também sou ilustradora e aí eu faço as ilustrações em recorte, colagem para esse livro. Eu usei bastante texturas, formas geométricas, Legal. eu trabalhei com cores, né, para os professores poderem depois ter um gancho e fazer, após a leitura, as crianças podem reproduzir cenários, reproduzir personagens, Muito legal. criar seus próprios personagens e seus próprios cenários. Então, são técnicas que eu utilizo também muito reaproveitamento de papel, que legal. é, né, o muito foco importante, também do meu trabalho. Ecologicamente correto. Ecologicamente correto. E esse também está E o lançado na Mundo Bienal. Diferente? Foi lançado na Bienal também, né? Isso, lançado, relançado. Esse aqui é uma reedição. Tá. Foi um projeto que foi feito com os postos Ipiranga há anos atrás. Foram distribuídas mais de 10 mil cópias desse livro bacana. por postos Ipiranga distribuídos pelo Brasil, ecoeficientes. E esgotou essa edição. Sua autoria? Minha autoria, Bacana. com a ilustração também. E agora a editora Mais Cultura teve o interesse de fazer uma publicação comercial que possa ser vendida nas livrarias, porque a primeira foi só para doação, né? E agora ele vai ficar disponível nas livrarias, para as crianças, os professores, os pais que quiserem adquirir. Muito então legal. Esse lançamento foi feito na Bienal, né? Ele é todo feito em mosaico de papel, né? Papéis picadinhos, e as imagens foram criadas a partir do mosaico. E é uma mensagem de reconstrução do mundo, né, Gilson? Muito legal. As crianças é que são a nossa esperança. Com certeza. Para fazer um mundo melhor, um mundo diferente. Isso te enriquece muito, né, pessoalmente? A cada livro que você Isso é minha escreve. vida, né? Atualmente Quantos é livros, a minha quantos vida. livros você já escreveu? Agora, esse ano, eu ainda vou publicar mais um, né, que qual é nome, o qual Contos título? em Fios. Contos em Fios. Contos Aguardem em em Fios, breve nas livrarias. Que vai ser lançado no mês de agosto e vai ser o meu primeiro com uma linguagem mais juvenil, porque eu sempre me dediquei mais às crianças, né, da educação infantil. Sim. E fase aí de letramento, né, as crianças das séries iniciais. Básicos, né? Então ele Legal. vai ser o primeiro com uma linguagem juvenil e adulta, Sim. né? E vai ser lançado no mês de agosto, com Legal. o selo da arte escrita. Então, com esse já são 24. São 24 livros. 24 livros escritos, né? E estão aí, né, para vocês verem a capacidade da Ana Maria, o trabalho que ela realiza, o trabalho que ela já realizou ao longo da vida dela. Uma média que é 2 por ano, 1 por ano? Normalmente é 1 por ano, né, ano. que a gente lança. Mas esse ano, por exemplo, né, já teve a Alegria da Páscoa, a reedição do Mundo Diferente, e ainda vem o Contos Sem Fios. Esse ano Então, serão 3. Fora o que você ainda vai fazer por fora E aí. que ainda está correndo por aí. Ainda Gente, vem. Não é pouca coisa não, né? A Ana, assim, é uma artista de mão cheia, é muito querida no meio literário, cultural da nossa cidade de Teresópolis. Tem muita credibilidade, muito respeito. A credibilidade que ela tem é tão grande que você vê. Ela falou que na Flick tiveram 80 escritores. Artistas, né? Artistas no artistas geral. de teatro, No geral. da música. Mas incluindo também escritores. E literatura, né? sim. Quantas Educação. cadeiras nós temos na TL? São 40, mas nem todas estão ocupadas atualmente, né? Inclusive estão abrindo agora o edital, né, para ocupar algumas cadeiras que estão vagas. E uma delas faz parte da vida e da obra do trabalho da Ana Maria, né? Tem a cadeira, tem assim, um trabalho muito bonito, realizado e reconhecido
né, pelo nosso querido Delmo Ferreira. Parabéns, João, por ter lembrado da Ana Maria fazer parte da ATL, junto com vocês que são ilibados. Vocês vão deixar, já deixaram, né, materializado a obra de vocês para todos nós, para o futuro das nossas crianças e dos adultos também. Gente, tudo que é bom dura pouco. Aninha, é triste, mas é verdade, sabia? Gilson, tem só uma coisinha que eu esqueci Por favor, de falar, que pode falar. ser que ele fique chateado comigo, eu tenho que falar. Fala. É que eu sou membro também do Instituto Histórico e Geográfico. Jorge aqui Ferradeira, de Teresópolis, do professor Jorge Ferradeira. Nosso mestre. A cadeira Fernando Martins. E ele me ajudou muito, né, na escrita da Cidade de Teresa, o livro A Cidade de Teresa, o livro A Fazenda do Paquequé. Então, ele é o meu apoio também para esses livros em que falam da história de Teresópolis. Eu sempre consulto o professor Jorge Ferradeira e o Vanderlei Pérez também. Também, outro grande historiador. Então, vai o meu carinho, o meu abraço, o meu apreço ao nosso professor, nosso mestre Jorge Ferradeira, e não tão pouco também, nosso secretário de Cultura do município de Teresópolis, meu querido amigo Vanderlei Pérez. Gente, estamos terminando mais este podcast Cultura em Foco aqui no estúdio da nossa querida casa do Centro Cultural FESO ProArte. Fique conosco aqui, TV Cidade, Canal 9, o melhor da cultura e da arte para você, que é amante do que há de melhor da literatura também. Obrigado pela audiência, um beijo no coração de todos vocês e fiquem agora com a nossa agenda cultural.